Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais uma edição do Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Hoje aqui num ambiente novo, num cenáriozinho novo, aqui produzido pelo nosso Francisco Carlos dos Santos. Mandar sempre um abraço para o pessoal que também está recebendo nosso sinal pelo canal 11 da NET. E dizer que você pode rever os nossos programas sempre na nossa página no YouTube. Então, vai lá no YouTube, põe TV Polo, todos os nossos programas vão ficar lá disponível. Então, quer ver, quer rever, a hora que quiser, quer mandar para os amigos, basta olhar na nossa galeria que tem muita coisa lá do nosso programa aqui, tá bom? Bem, gente, durante esta semana é nosso convidado, Antônio Jorge dos Santos, do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, CMDCA. Nós teremos em pouco tempo, em outubro, as eleições para os conselheiros tutelares. E aí, a competência, a organização, o conselho, tudo isso a gente vai conversar com o Antônio Jorge, que já está há bastante tempo lá na frente, que tem esse trabalho já há bastante tempo. Queria inicialmente agradecer ao Jorge, sempre uma satisfação, Jorge, estar com você aqui, o trabalho que você faz na cidade. Prazer, é uma alegria também, a gente que é contemporâneo de outros carnavais, vamos dizer assim, né, Jorge? Com certeza, Marcelo. Boa tarde ao seu Marcelo, aos telespectadores da TV Polo. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês e vamos dividir um pouco de informações e a importância da comunidade cubatense, em especial no dia 6 de outubro. 6 de outubro, porque é a data que vai acontecer as eleições para o Conselho Tutelar. Jorge, vamos dar uma situada primeiro aí para o nosso telespectador em relação ao papel do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, né? Para as pessoas entenderem qual que é a diferença do Conselho Municipal da Direito da Criança e qual é o papel do Conselho Tutelar, qual é a ligação que existe entre essas duas ferramentas, assim, esses dois aparelhos de Estado. Marcelo, tranquilo. O Conselho da Criança e Adolescente, ele também nasce, Marcelo, na Constituição de 88, onde é trazida a comunidade para a situação de estar discutindo as políticas públicas voltadas para os segmentos da criança, do idoso, da condição feminina, da saúde, enfim. E com o advento do Estatuto em 90, o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, né? O ECA traz a figura do Conselho Nacional, que tem a responsabilidade de discutir toda a política macro dentro do território brasileiro. Seja qual for as políticas voltadas para o atendimento, para a defesa e para a proteção de criança, a responsabilidade da discussão para todo o território é do Conselho Nacional comanda. Já na divisão federativa, os 26 estados e o Distrito Federal também tem que ter o seu Conselho Estadual, que vai discutir, trazer a situação nacional para dentro do seu estado e discutir as melhores políticas para as crianças e adolescentes do seu estado. E, por conseguinte, nos 5.400 e poucos municípios brasileiros, tem que ser constituído o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, que é um órgão paritário, metade dele é do governo municipal, como também é o estadual e também como é o nacional, e metade dele são representantes da sociedade civil, seja das entidades sociais, seja dos trabalhadores da infância. Mais ou menos como funciona o Conselho de Saúde, o Conselho de Esporte. Mais ou menos. Mas eu acho que vocês têm um poder mais deliberativo. Ele é paritário porque ele é deliberativo. Existem os conselhos consultivos e os deliberativos. O deliberativo ele delibera de fato, ele discute a melhor política, ele delibera. Como também tem a responsabilidade de ser o gestor do fundo da criança. Né? Essa condição, Jorge, é muito legal porque é o seguinte, quando você tem essa questão do poder deliberativo, para mim, eu acho que você acaba realmente desenvolvendo aí uma política de Estado, Positivo. Não uma política de governo. Eu acho que o Conselho acaba tendo esse papel de guardião dessa política em gestão, em razão da maneira com que muitas vezes os políticos executivos podem coordenar isso, né? Mas o legal é que, tendo esse conselho, você consegue alinhar a direção de uma política. É isso. E o colegiado, que é onde a gente senta os representantes do governo e os representantes civil para discutirem o que é melhor
naquele momento, o que é melhor para as crianças e adolescentes do município, independente da cor de camisa, independente da sua condição social, ou que seja, mas o que é melhor. Então, há necessidade, logicamente, de ter um diagnóstico da cidade, ter uma fotografia, um retrato da cidade e tentar encaminhar os recursos, os projetos para onde seja mais necessário. Esse é o papel do Conselho de Direitos, né? Certo. Isso. Diferente do Conselho Tutelar, Marcelo e espectadores, que o Conselho Tutelar é um órgão de proteção, ele é um vigiador, ele vai vigiar, eu prefiro chamar vigiar, porque ele tem que vigiar se todas as políticas, se todas as necessidades dos meninos e das meninas do município estão acontecendo. Por exemplo, se tem creche suficiente, se tem vaga na escola suficiente. Tem casa-abrigo, se tem casa-moradia, essas coisas assim. Se tem as políticas voltadas, se está atendendo. E também vigiar se da forma de que os meninos e as meninas não sejam maltratados. Então, uma violação de... E nós chamamos na nossa cartilha de violação de direitos, ou seja, todos os meninos e meninas têm direito vamos lá, está lá no artigo 3º e 4º Estatuto, direito à moradia, direito à saúde, direito à educação, direito ao lazer. Como todo brasileiro deveria ter. Correto? Só que com a criança ela tem prioridade absoluta, está aí a diferença. Tá. Ela tem prioridade absoluta. Então, em cima da prioridade, ela está no absoluto, né? E aí, isso que deveria ser contemplado. Então, vamos pensar em escola. Vamos pegar um bairro distante aqui. Então, no bairro distante, se tem criança suficiente, tem que ter uma escola lá. Não tem que ela vir a pé para o centro. Ou transportado para isso. Se for um número pequeno, tenha transporte para que aquela criança consiga chegar na aula. Isso é direito que ela tem. Tanto a Constituição como as leis do Brasil dão direito a ela ter saúde, educação, vida, né? Vida e abundância. Olha, tudo isso está contido. Essa gestão é feita então aqui em Cubatão pelo Conselho Municipal de Crianças do Direito de Criança e Adolescente. A discussão da política, sim. Sim, e a vigilância é do Conselho Tutelar. Certo. E hoje no Conselho Tutelar, no Conselho Municipal, ele é o responsável pela organização então das eleições para o Conselho Tutelar. Isso. Aí, além de toda essa discussão macro das políticas e do que tem que acontecer, também a cada 4 anos o Conselho de Direitos do Brasil inteiro tem a responsabilidade de organizar o processo de escolha. Aí, dependendo da lei, cada cidade tem um jeito, né? O estatuto, ele diz que para ser candidato ou inscrito no processo de escolha, ele tem que ter mais de 21 anos, ter uma reputação ilibada, né? E tem que residir no município. Então, tem que morar no município que ele vai disputar. Os 3 principais. Isso é basilar. Aí, cada município, ele institui o conselho por uma lei municipal. Certo. E aí ele pode colocar outras coisas. Em Cubatão, por exemplo, nós temos a necessidade de uma prova escrita, antes da prova escrita, a prova administrativa, ou seja, ele tem que trazer prova que ele reside na cidade, ele tem que trazer cópia do RG, ele tem que trazer uma habilitação pessoal. Essa pessoa está habilitada a iniciar, a se inscrever para esse processo, né? Ele tem que ter uma experiência mínima de 3 anos na área da criança, seja numa catequese, seja na escola dominical, seja numa entidade social. Ele tem que mostrar para a comissão que ele teve 3 anos ali fazendo alguma coisa, realizando alguma coisa na área da infância. Vou ter que interromper um pouco, Jorge, vou precisar fazer um rápido intervalo. Olha, o que o Jorge está dizendo é o seguinte: todo esse processo, se você tem interesse em ser conselho tutelar, dessa vez não dá mais. Só em 2024. Só em 2024. Então, mas daqui a pouco ele vai explicar como vai funcionar, e estou aqui com a doutora Sandra Furquim também, que vai explicar para nós como vai acontecer a eleição do Conselho Tutelar aqui em Cubatão. Então eu vou para um rápido intervalo e volto já já. ABS Imóveis,
Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Bem, gente, estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. Esta semana estamos recebendo aqui Antônio Jorge, preside, Jorge, o Conselho Municipal preside o Conselho Municipal. É isso aí, um colegiado que comanda aí as políticas públicas para a questão do direito das crianças e do adolescente. Jorge, acho que deve ter mãe bem assim, mas quando não tem creche tem que reclamar no conselho, quando tem alguma coisa assim, tem que reclamar ou não? Sim, ele tem que exigir a vaga dele, porque a lei diz que a creche é universal e direito de todos. Então, independente dele ser pobre, rico, remediado, a criança tem direito à creche, tem direito à saúde, tem direito a algumas coisas. Então, agora, logicamente que entre uma criança que é uma família que tem condições pecuniárias de levar a criança para uma escola particular e uma que não tem, essa terá um certo privilégio de ter, pela questão social, de estar na frente da outra, mas isso não é uma obrigatoriedade do governo. Né? Tá. Hoje, falar em creche, hoje o Cubatão já está bem avançado nesse processo, já tivemos uma situação bem difícil, hoje está bem mais tranquilo em Cubatão. Vou falar sobre isso já, mas antes a gente, não interrompendo o que a gente estava no bloco anterior, a gente conversava que a pessoa para se habilitar, não dá mais tempo, viu? Quem quiser já foi o processo. Se candidatar a isso, presta atenção nisso, vai acompanhando a diária, porque é o seguinte... Em 23 agora. Agora só 2023, mas você vai se preparando, porque tem uma prova. Você me falou o seguinte, que tem a habilitação documental, a pessoa tem que mostrar lá que é maior, que tem condição. Uma série de questões. E tem também uma avaliação escrita. E tem uma avaliação escrita. Em Cubatão hoje nós temos questões do estatuto, temos questões sobre a lei do aprendiz, temos a questão, uma redação, temos um caso para ser pelo menos tentar desvendar. Essa é a proposta em Cubatão. Em Cubatão, diferente de outros municípios, não tem avaliação psicológica e não tem avaliação física. A aptidão física que eu acho um absurdo, não é mais algumas cidades. Se precisa correr, viu, Jorge? Sei como é que é isso. Mas aqui é tranquilo. Ô, Jorge, agora, e a pessoa, o conselheiro tutelar, ele recebe um salário, tem um salário. Sim. Hoje é uma lei federal, onde diz que o município deve fazer uma remuneração. Aqui em Cubatão é o H1, vai equivaler ao funcionalismo público, está na casa de 3 mil e poucos reais, quase 4 mil reais. Aí, agregado a isso, a recolha do INSS por parte do empregador e por parte do conselheiro. Temos a gratificação natalina, que não é 13º, é gratificação natalina, porque não existe vínculo empregatício, deixa claro isso, por isso que a nomenclatura é diferente. Temos também a questão da licença paternidade ou maternidade, que já está inclusa na lei federal, que regulamentou isso no Brasil inteiro. Jorge, há um tempo atrás eu me lembro de ter perguntado para você que existia a possibilidade de Cubatão ter 2 conselhos tutelares. Porque hoje quantos conselheiros ocupam cargos em Cubatão? São 5 conselheiros, no Brasil inteiro. Colegiado de conselho tutelar é composto por 5 conselheiros apenas. Certo. Nem 4, nem mais de 4, são 5. Se faltar, tem suplente. Se faltar, tem que buscar o suplente. Tá. Tem o caso das férias, de licença, temos automaticamente o CMDCA convoca o primeiro suplente. Que hoje já temos 16 candidatos, a princípio 16 candidatos. Então os 5 primeiros serão os titulares e dos 6º ao 16º serão os suplentes na ordem de votos. E o suplente só recebe se for convocado. Se for convocado para a titularidade. Certo. Também é importante dizer que o segundo conselho, para que nós possamos, apesar da lei falar que acima de 100 mil pessoas na cidade, nós podemos ter um segundo conselho, isso depende de algumas questões. Então nós temos que ter dados suficientes, estatísticas que demandem uma necessidade de ter um segundo conselho. Isso significa, se para ter um segundo conselho, alguma coisa na política não está funcionando. Então, se a gente tem boas UBS, bom PSF, Plano de Saúde da Família, temos creche, temos um bom CREAS, não há necessidade de se ter um segundo conselho. Porque o pessoal confunde, tem que cumprir. Calma. Mas o cumprimento, quem vai apurar se esse momento chegou, quem é que faz isso? É o próprio Conselho Tutelar, mas aí eu tenho que ter estatística, tem que ter quadro. Não é o Conselho Municipal? Não, também. Isso é um trabalho conjunto. É um trabalho conjunto. Você tem toda a razão, Marcelo. Só que a gente tem que ter dados, porque isso demanda... eu não tenho aqui agora na cabeça qual é o custo direto e indireto da Prefeitura manter o Conselho Tutelar, porque é obrigação dela. Então, o segundo conselho demanda também da gente provar para o prefeito ou para a prefeita que estiver no caso,
por que de um segundo e qual o custo disso, porque hoje nós temos uma casa, um carro, apoio financeiro, apoio logístico da coisa, então seria outro apoio logístico. Certo. Então isso demanda de Tem uma que dobrar série, a estrutura. tem que dobrar, então demanda de uma série de comprovações para ter lá. A gente Jorge, pensa, né? desculpa te interromper, porque assim, algumas informações vão aparecendo, a gente Lógico, precisa... lógico. Então é a mesma coisa, a pessoa precisa de informação, aconteceu alguma coisa, liga para o conselho, então sempre desses 5 conselheiros, essa é a função deles, e todos esses conselheiros que aí estão, eles saem do cargo imediatamente e os novos eleitos assumem os novos cargos. Porque agora, Marcelo, não posso dizer que vão trocar. Antigamente, até começo do ano, até começo de março, só era um mandato mais um. Você ficava fora um mandato, só podia vir. Agora não, agora as reconduções elas estão abertas. Então, eu não sei se os 5 atuais são candidatos novamente. Isso então, que eu pode ser, são. Tá. Os 5 atuais... Tem outros antigos também que também se habilitaram. Os 5 conselheiros atuais são candidatos. Pode ser que eles sejam reeleitos. Eu não posso afirmar isso ainda. Não posso afirmar. Eles estão entre os 16. Então nós temos 16 candidatos para 5 vagas. Para 5 vagas. Não é tão... De titulares. E como é que é feito a votação? Antes de falar disso de votação, eu deixava isso para a doutora Sandra responder. Deixa eu perguntar para você o seguinte. Recentemente, Cubatão passou a ter uma nova modalidade de incentivo e de fomento, que são as emendas impositivas para as entidades. Certo. E eu sei que o Conselho lá agrega muitas entidades que têm projetos voltados para a criança. A emenda impositiva ajudou, atrapalhou, criou confusão, mudou tudo, teve alguma mudança inicialmente no processo? O que você acha? Não, ela ajuda, mas eu penso que houve uma falta de conversa entre os vereadores, que estão com boa vontade de ajudar, isso é louvável, porém, faltou, por exemplo, informação. Toda e qualquer entidade que trabalhe na área da criança, segundo o artigo 90 do Estatuto, ela é obrigada a ter registro no CMDSA. E a maioria que está lá não tem. Correto? Isso não dá problema? Você recebeu uma emenda assim? Dá, com o Tribunal de Contas? Porque é uma lei federal. Então nós já oferecemos o prefeito já avisamos o prefeito, já tivemos reuniões com a cultura, com o esporte e o pessoal já está nos procurando para alinhar isso. Quando importante dizer, deixa eu só fazer uma chamada para isso aqui, porque muitas vezes a entidade nesse momento está beneficiada com essa situação, mas lá no futuro, um tribunal desse aí cria conta e manda devolver o dinheiro. Quem tiver na frente do comando da entidade pode responder por isso. Mas então, não tenha dúvida. É bom te procurar, né, Jorge? Com certeza, estamos lá para ajudar. Tá. É obrigação nossa, não estamos fazendo nenhum favor para ninguém. Isso é obrigação do colegiado informar e poder colaborar nas informações, naquilo que for possível, dentro da legalidade, para ajudar as entidades. Pronto. O que eu penso, Marcelo, é que a conversa poderia ter sido melhor e nós ajudarmos os vereadores a pensar um pouco mais nos recantos da cidade. Por exemplo, nós não temos projetos em todas as áreas ali da Caraguatá, nós não temos projetos nas cotas, nós não temos projeto na Água Fria, nós não temos projetos na região periférica para dar conta da quantidade de meninos e meninas que tem lá. Então, se a gente pensasse um pouco, vamos pegar, tudo bem, eu sou vereador, vou dar recurso para você, Marcela, mas é o seguinte, você vai atender o pessoal da Vila Esperança, por exemplo, para poder ter acesso, porque é longe para você. Vou dar um exemplo, a gente tem piscinas aonde? Só no centro da cidade. A gente tem a parte de cultura só no Anilina, a gente tem a parte de atendimento do conservatório só na Vila Nova. Teatro, então a gente não tem, música, enfim, um monte de coisa, né? Precisamos descentralizar um pouco do atendimento também para as áreas periféricas. Jorge, eu preciso terminar esse bloco com você, queria agradecer a sua presença aqui no programa, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu vou conversar no terceiro bloco com a doutora Sandra, que vai explicar um pouquinho, olha, vai dizer quem pode votar, quem tem que votar, como é que vai funcionar essa organização disso e como eles vão fazer também para motivar. Eu acho que essa eleição do Conselho Tutelar é muito legal, porque ela é uma experiência dessa questão do voto facultativo. Né? Eu acho isso legal. Que não é obrigatório. Se der certo, pode dar certo lá na frente também. Ele não é obrigatório, então é importante. Eu penso assim. Legal. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto aqui com o Papo na Polo. Sai daí não.
Bem, gente, estamos de volta para o terceiro bloco do Papo na Polo. Esta semana, o nosso papo, você já sabe, é sobre as eleições do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Nos dois primeiros blocos, nós recebemos aqui o Antônio Jorge, que explicou um pouquinho para a gente a função do CMDCA. E agora nós estamos com a doutora Sandra Furquim, que vai falar para a gente das eleições do Conselho Tutelar. Então, assim, vamos lá. Inicialmente, queria agradecer a doutora pela participação aqui, para nós é uma satisfação. E aí, é assim, monta-se uma eleição e você preside a comissão, é isso? Então, na realidade, é todo um processo de escolha. E é assim que é chamado nos níveis, né, dos colegiados a que formação tratam... da chama comissão. Processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. Ah, que legal. É um processo de escolha. Sim. E a gente faz parte dessa comissão especial de organização, né? Então, na realidade, tem toda uma normativa seguida, que é do CONANDA, que é o Conselho Nacional, e que nós fizemos no âmbito local, nós que eu falo, o Conselho Municipal, uma resolução nesse sentido. Então, não basta apenas você se candidatar. Então, você tem que se candidatar, tem que ter a qualificação, minimamente ter trabalhado 3 anos com criança e adolescente, ou seja, tem que ter alguma experiência. Que tipo de isso trabalho é é muito esse? importante. Por exemplo, se você fui babá. Então, na realidade, tem que ser um trabalho comunitário, Certo. não especificamente que trabalhou diretamente. Se chegar e falar assim, cuida do meu sobrinho. Individual. Muitas pessoas até têm esse interesse, só que não tem uma entidade que vá dar a comprovação, porque precisa dessa comprovação. Então, eu passei eu até esqueci de falar isso, eu passei por ele na rua um dia desse, ele falou assim, amanhã vai ser o sorteio. Quer dizer, eu sei que os candidatos já passaram pela uma das fases desse processo seletivo. Já passaram por algumas. Essa parte da habilitação documental, a parte das provas administrativas, né? Isso, e antes disso, eles também tiveram que assistir aulas de capacitação de vários temas, né? Saúde, educação, Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha, se a eleição para vereador fosse assim, seria tão legal, viu? Também tivemos outros conselhos que foram conversar com eles, como da igualdade racial, né? E assim por diante. Então, tudo isso é para mostrar a importância do trabalho e, consequentemente, a responsabilidade do conselheiro. Tá. Eu percebi aqui o seguinte, olha, em Cubatão nós temos 16 candidatos disputando 5 vagas. É isso. E vocês usam basicamente, eu estou vendo aqui no papel de longe assim, estou imaginando, você usa basicamente a estrutura do cartório eleitoral nos pontos de distribuição para a eleição? É isso? Perfeitamente, exatamente isso. Então, como é uma eleição facultativa, como você já havia alertado... Vota quem quer, viu, gente? Isso, não é obrigatório. Mas nós apelamos, né? Mas acho que falando, esse é o grande porque desafio, né? é importante fazer com que as pessoas realmente exerçam esse direito, que é do voto, de escolha, escolham o candidato, a candidata, entre os 16 que estão aí elencados, e, consequentemente, vá votar no dia 6 de outubro. Hoje é uma eleição... Vota no mesmo local onde vota para as eleições municipais. Na realidade, nós tivemos que fazer um condensado. Por quê? Nós não temos condição de termos todo voluntário para a forma que é uma eleição normal. Então, nós escolhemos 6 pontos principais para que converjam essas pessoas e possam fazer a sua votação nesses locais. Vou pedir uma licença aqui, vou pedir para o doutor, se vai poder depois mandar para nós os endereços. Sim. Não, quais são esses pontos principais para a gente poder divulgar na nossa programação? Sim. Né, Francisco? Ver se a gente puder depois soltar alguma coisa com os pontos principais. A Escola Martim Afonso, no Jardim Nova República, o Estado de Pernambuco, no Jardim Casqueiro, Dom Pedro I, na Vila Natal, Escola Bernardo José Maria de Lorena, na Vila Nova, o CEL, Escola Marta José Ramos, em Paléa, que é aqui no centro,
e a escola Sofia Zarzur. Na Água Fria. Isso, na Fabril. Na Fabril. Então, assim, o que nós fizemos também solicitando cartório eleitoral? Que fosse reunidas as sessões nesses locais. E a gente vai estar divulgando para vocês todas essas informações, quais sessões vão votar aonde. E a campanha, como é que começa? Quando começa? Então, a campanha começa amanhã. Opa, amanhã essa semana, quando tá no ar, já a Amanhã, campanha já tá no ar. essa semana tá? começa. Só que, assim, ela também se assemelha à campanha Eleitoral, tem regra. eleitoral. Tem muitas regras. Então, não adianta você entrevistar só um ou outro candidato. Se fizer isso, vão ter que ser os 16, com o mesmo horário, com as mesmas coisas. E também esta solicitação deve passar pelo pleno do conselho. Então se alguém for entrevistar alguém, tem que fazer um requerimento lá para o Conselho Municipal para falar assim, pode entrevistar, desde que se entreviste Desde que todos. sejam todos. Exatamente, exatamente. E é justamente para que você tenha igualdade de condições. E isso gera toda uma situação, porque nós temos os meios eletrônicos, né, e digitais, como vai ser e isso é complicado. Mas né? isso o candidato, a pessoa que vai estar em campanha, já pode... Sim, o candidato vai fazer uso disso a ele vai ter uma partir de amanhã. página, vai ter que indicar para vocês qual é a página dele, alguma coisa assim, no Não, Instagram. ele vai fazer. E vai, na verdade, fiscalizar o outro nesse sentido. Mas tem algum né? impedimento na rede Agora, social? o único impedimento é justamente aquele de impulsionamento. Tá. Ou de qualquer questão que eles chamam de monetização. Perfeitamente. Basicamente é um abuso de poder econômico. Isso, quer dizer, exatamente. você não pode, Então, transportar eleitor, exatamente. oferecer meios para que a pessoa vá votar em você. Isso, exatamente. Não pode nada disso, e principalmente nos meios tecnológicos, né? Porque hoje isso fica muito... A eleição vai ser dia 6 de outubro, a partir de que horário? Das 9 às 16. Das 9 às 16, nesses pontos aí que a gente está Nesses falando. pontos que a gente falou, e vão congregar todas as sessões. O eleitor leva o quê? O título de eleitor? O título e um documento com foto. Certo. Porque nem todos fizeram... Então, a biometria, assim, eu tenho biometria. Quem tem biometria pode levar o telefone, que tem muita gente que usa o telefone, pode, né? Sim, porque a biometria no telefone, ela tem a foto. Certo. O documento com foto, esse que é o principal. Olha, eu já fiz a minha, vou aproveitar aqui a deixa para você, está acabando o prazo, nós ainda não chegamos na metade dos eleitores ainda que tem que fazer a biometria e podemos ter um problema muito sério na próxima eleição. Então é importante que você que está acompanhando aí, entre no site do cartório lá e faça a sua biometria, viu? Senão vai ter problema ano que vem. Olha, nós estamos correndo aqui porque já me levantei a plaquinha, porque o tempo está acabando. Então, 6 de outubro, nesses pontos, em 6 pontos na cidade. Isso. 16 candidatos, disputam 5 vagas, e eles assumem quando? Eles assumem em janeiro de 2020, dia 10 de janeiro de 2020. Para um cargo de? Conselheiro tutelar. De 4 anos? De 4 anos. Então a próxima eleição, você está acostumado, olha, em 2023, para assumir em 2024, é isso? Isso, dia 10. Bem, queria agradecer demais, colocar a TV Polo aqui à disposição de vocês para... Nesse processo eleitoral aí, de alguma forma, a gente pode ter alguma forma de contribuir com isso, a gente não sabe ainda como, Sim. mas estamos aqui à disposição para ajudar a comunidade. Um recado final? Nós que agradecemos a oportunidade e reforçamos a importância, por ser voto facultativo, mas nós estamos tratando de uma questão direta com relação às crianças e adolescentes que sofrem violação de direitos. Então, isso é muito importante que as pessoas votem. Última pergunta, assim, tem quórum mínimo para a eleição? Não, não tem. Não tem? Não. Assim, se for lá e votar... É isso que é importante, Tá. exatamente. Então, gente, é importante que, de repente, se for um número pequeno de pessoas, quase ninguém participar, serão aqueles que são aceitos, aqui não tem limite. Não tem. Então, limite. é importante que a gente participe e demonstre dessa forma que esse modelo seja factível, né, para que a gente possa ter um modelo melhor também no futuro, aí, com esses votos obrigatórios aí que já está cansando todo mundo. E as urnas é que dizem isso sempre. Então, obrigado, viu? Eu que agradeço a TV Polo, agradeço você, Marcelo, o Francisco, não é? E a gente, na comissão, no conselho e também
nos assuntos estratégicos da Prefeitura, estamos também à disposição de vocês. Para pôr no rodapé aí, qual é o telefone do Conselho Municipal para informação? 3372 4178, ou 78, 3372 4178. Gente, obrigado. A gente se vê na próxima edição. Até lá.